Que pode o Deus que vai fazer o milagre. Eu creio nisso. E a história vai começar a nos narrar. Eu não preciso contar toda a história de Jesus, porque eu sei que você sabe muito mais do que eu. A história vai começar a dizer sobre o primeiro milagre que Jesus fez. Depois de sua infância. É em que Jesus ele vai ser convidado para uma festa. Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para uma festa. E quando Jesus e seus discípulos vão entrar na festa, a Bíblia vai nos dizer que o vinho acaba. E automaticamente nós que entendemos um pouquinho, que nós conhecemos a Deus, nós vamos crer que o vinho naquela época era sinal de alegria. Então automaticamente quando Jesus acaba de entrar dentro da festa, a alegria vai acabar, juntamente com a entrada de Jesus. Mas o engraçado disso tudo é que a história vai começar a mudar. Porque é quando a alegria acaba, é a hora de Deus começar a operar na minha e na tua vida. Você pode dar glória a Deus? Glória! Aleluia! E Jesus ele está na festa. E acaba o vinho. Acaba a alegria da festa. E hoje estamos em uma campanha a qual é prosperando em tempos de crise, não é isso, pastor? E o engraçado é que eu vou olhar para dentro dessa história e quando acaba o vinho, posso conjecturar eu, posso dizer, que todos começam a ficar preocupados. Começam a pensar, peraí, o que vai ser agora, o que vamos fazer? Como é que vamos recepcionar os que estão chegando agora? Porque como Jesus chegou agora e acabou o vinho, da mesma maneira pode chegar pessoas depois de Jesus na mesma festa e não ter a alegria dos que estão aqui desde o início. Aí a primeira coisa que Deus vai falar no meu coração é que Ele vai dizer, Flávio, entraram em crise por causa do vinho. Mas é quando entra a crise na minha e na tua vida que Jesus vai operar para mostrar para você que Ele não vai te tirar da crise, mas Ele vai te guiar na crise que você está passando. Glória a Deus! Glória a Deus! E sabemos e já ouvimos falar em que agora na primeira casa, ou melhor, agora na segunda casa, vai ser maior do que a primeira. E olhando para dentro desse texto, no livro de João, capítulo de número 2, versículo de número 9, vai dizer que o mestre Sala ele vai provar do milagre de Jesus. Porque quando Jesus manda separar a água, Jesus não vai dizer mais nada, somente para separar a água. Muitas das vezes nós achamos que Jesus ele vai precisar movimentar alguma coisa muito difícil para nos tirar da crise. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor ele vai nos proporcionar coisas maravilhosíssimas ou coisas que nossos olhos não pareçam ser possível para nos tirar da crise. Mas Jesus está me dizendo aqui que para sair da crise, ou melhor, para Jesus te conduzir na crise, Deus ele vai precisar de uma separação da parte sua. Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Glória! Glória a Deus! E mais uma vez Deus vai falar no meu coração. Flávio, Glória a Deus! o primeiro passo para você prosperar em meio à crise é você estar na obediência de Deus e se separando para aquilo que Deus ele quer na minha e na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Porque se tivessem juntas ia ser talhas. Mas quando Jesus manda separar já não é mais talha. É instrumento da voz de Deus naquele lugar. Glória a Deus! Verdade! Oh, glória. Glória a Deus! Mas ainda estamos em crise. Porque ainda não tinha vinho. E Jesus ele ordenou, olha só. Pega essas talhas aqui. E começa a separar. E há uma separação. E depois que há essa separação, Deus começa a trabalhar. Porque bem sabemos que o trigo e o joio eles têm que crescer junto da mesma maneira. Mas depois, na hora da colheita, é que o ceifador começa a saber, começa a separar quem é trigo e
que, João? Porque se tirar antes, ele mata o trigo, se ele tirar antes. Então Deus está dizendo para mim, para a tua vida aqui, que é chegado o tempo da separação daquilo que não edifica na tua vida. Glória a Deus. Chegamos ao tempo que nós temos que parar e começar a separar aquilo que edifica e o que não é. Glória a Deus. Porque Deus ele também vai me dizer aqui que a crise tem chegado. Mas a crise só não passa porque nós ainda não separamos aquilo que Deus tem mandado separar de dentro de nossas casas. Glória a Deus. A crise está aqui no nosso meio. Temos vivido em tempos de crise. Mas Deus ele tem mandado eu perguntar o que você tem feito no meio da crise que você vive. Será que você tem se separado para adorar a Deus ou você tem se separado para se ajuntar àqueles que estão murmurando em meio à crise? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que na crise que o Senhor te colocou você tem feito o papel de adorador ou tem feito o papel de murmurador na crise? Glória a Deus. Aleluia. Certa feita Moisés, depois de abrir o mar vermelho, passar com o povo a seco, a história vai continuar nos dizendo que ele começa a guiar o povo no meio do deserto. E a primeira coisa, presbítero Carlos, é que a história vai nos dizer que eles começam a fazer é murmurar. Automaticamente Deus vai dizer uma história em que quanto mais eles murmuravam, mais eles davam volta no problema que eles estavam. Então automaticamente eu vou aprender, e vou te transmitir o que eu aprendi, é que estamos na crise. Mas se não houver uma separação e não houver uma adoração em meio à crise, nada vai adiantar. É verdade. Glória a Deus. Não adianta você colocar Deus contra a parede, como foi dito aqui, e você dizer para o Senhor aquilo que você quer. Não adianta você colocar Deus contra a parede se você não está vendo uma separação entre você e seus problemas. Eita Jesus. Sabe o que é? Tem momentos na nossa vida que a crise chega e nós falamos para o Senhor, Senhor, eu não vou mais para a igreja porque não tem nada para comer dentro de casa. Senhor, eu não vou mais para a igreja porque se até agora nada aconteceu, então eu não vou fazer mais. Mas Deus está mandando você continuar, porque você vai começar a prosperar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. E separaram, fizeram separação das terras. E depois que a separação, aí que o milagre vai começar a acontecer. Porque a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a seguir as ordens de Jesus. E qual é a ordem de Jesus? Se separar. Aí eu vou parar para analisar e ver os dias de hoje. Isso acontece comigo, eu sei que acontece com você também. Que tem muita gente que quando você para falar com a pessoa, olha só, meu Deus do céu, tá difícil para seguir. Eu já não sei mais o que eu faço, tá tudo difícil, parece que Deus não está me olhando mais, parece que nada vai acontecer, parece que Deus está longe de mim. Mas você está junto de talhas. Aí a pessoa vai batendo o não, rapaz, se eu fosse você eu desistia, porque se até agora nada aconteceu, milagre nenhum vai acontecer na tua crise. Mas Deus está começando a mudar a dizer para você que é para você se separar daqueles que não te ajudam a se edificar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que o que te edifica está próximo de você? Ou será que você tem colocado como prioridade na tua vida aquilo que não te edifica? Oh, glória a Deus. E perguntinha de Deus para você é o que você tem colocado como prioridade na sua vida? O que você tem colocado como primórdios de Deus para você? Será que você tem dado mais ouvido àquele que te ajuda a vir para a igreja? Ou você tem dado mais ouvidos àquele que diz para você para parar, que não tem mais jeito? A que tipo de situações você tem dado ouvido? Isso diz teu Senhor, Jesus. A que tipo de situação você tem dado crédito? Porque muitas das vezes nós temos crédito aquilo que a situação nos diz. Eu vou te contar um pequeno testemunho aqui.
nós sabemos que nós devemos dar testemunho daquilo que nós vivemos. Verdade. Nós devemos pregar aquilo que nós vivemos, não é isso, pastor? Então eu vou te contar uma pequena coisa aqui que aconteceu comigo. Certa feita eu fui chamado para ministrar a palavra do Senhor Jesus. E dentro da minha casa eu estava desempregado há 4 meses e meio. E já não tinha mais nada dentro da minha casa. O último alimento eu tinha feito para almoço, e sem saber o que eu ia comer na janta, mas eu tinha uma certeza de que Deus ia prover minha cruz. E eu comecei a vivenciar o estado de crise dentro da minha casa. A minha festa já tinha acabado, o vinho que eu tinha dentro de mim já tinha se esgotado. Mas eu tinha uma promessa que eu ia prosperar em minha crise. Aleluia. E quando eu deitei na minha cama, eu comecei a falar com o Senhor, falando: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu bato e a porta não se abre. Eu busco, mas não acho. Mas Deus disse para mim que era para eu continuar convicto da promessa que Ele me fez dentro da crise. E quando eu acabei de falar com o Senhor, que eu levantei, o meu telefone tocou e me chamaram para ministrar a palavra. E me ligaram e falaram: Flávio, você tem alguma coisa para fazer hoje? Eu falei: não, eu vou estar em casa. Então vem para a minha igreja, vamos adorar a Deus, vem trazer a palavra. E eu fui. Mas estava na crise. Não tinha nada dentro de casa. Mas eu não coloquei a crise dentro do meu coração, dizendo para o Senhor: Senhor, eu também não vou pregar porque eu estou na crise. O Senhor até agora não fez nada. Não. Eu falei: eu tenho crise, mas eu vou deixar minha crise em casa e vou adorar a Deus, porque Deus não merece eu dar o tipo pior para Ele se eu estou na crise. Eu vi exemplos da Bíblia em coisas piores que passaram, isso que eu passo não é nada. Então eu vou adorar a Deus e foi. E quando cheguei naquele lugar que eu ministrei a palavra como se nada tivesse acontecendo, Deus me usou de uma forma que eu nunca fui usado antes. E depois que acabou a pregação, eu sentei. Depois eu ajoelhei para orar a Deus, agradecendo o que Deus tinha feito nas nossas vidas. Mas quando eu olhei para o que eu tinha deixado em casa, eu ainda estava na crise. Nada tinha mudado. E aí o pastor fez o apelo, o culto foi passando, e eu ainda estava na crise. O pastor terminou de orar pelo povo que aceitou a Jesus, mas eu ainda estava na crise. Foi-se entregue a visão e revelação, mas nada foi entregue para mim, Deus não falou nada. Mas antes do culto terminar, o pastor falou que ia pedir uma oferta especial para ajudar uma pessoa dentro da igreja. E as palavras que o pastor usou foi: tem alguém aqui que está na crise, mas Deus manda para alguém que está na crise se levantar, porque Deus hoje vai começar a modificar o que ele vive. Deus não vai tirar da crise, mas vai te ajudar a passar na crise junto com você. E nisso foi chamado à frente quem tivesse uma oferta especial. E começaram a depositar as ofertas em cima do altar do Senhor. E eu fiquei envergonhado porque eu não tinha nada no bolso para poder contribuir. Eu perguntei: Senhor, e agora? Eu vou ajudar porque eu acabei de pregar. Eu tenho que ajudar, mas eu não tenho. E depois que foram depositadas as ofertas no altar do Senhor, o pastor me chamou para orar pelas ofertas que foram depositadas. E quando acabamos de orar, ele orou pelo final do culto, deu a bênção apostólica, e ele recolheu a oferta e colocou em um envelope. E quando eu virei as costas, fui sair de dentro da igreja, o pastor falou: Flávio, vem cá. Deus, ele me mostra aqui que a pessoa que estava na crise era você. Deus, ele não mandou te falar nada, te entregar nada. Deus não falou nada. Mas eu vi que ele pegou aquele envelope e colocou dentro do bolso do meu terno e falou: Deus vai começar a modificar a crise que você está vivendo. Deus, ele não te tira. Ele entra com você para mostrar para você que ele vai te exaltar, mas na crise. Aleluia. E eu fui com aquela palavra dentro do meu coração.
parei para pensar. Eu moro sozinho desde os meus 16 anos de idade. Eu falei, Senhor, e agora? Fiquei até com medo de abrir o envelope que o pastor me deu. Mas quando eu abri aquele envelope, era a quantia certa que eu precisava para comprar tudo dentro de casa que eu precisava. Glória! Para você que não escutou, eu vou falar mais perto do microfone ainda. Quando eu abri aquele envelope, era a provisão de Deus chegando no meu deserto. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu não sei o que você tem vivido até hoje, mas Deus está me dizendo que através dessa palavra você vai sair daqui regozijante, porque Deus vai contigo no meio da tua crise. Glória a Deus! E para você que veio aqui esperando sair da crise, não, Deus manda te dizer que Ele não vai te tirar da crise, mas Ele vai, a partir de hoje, vai começar a passar com você na crise que você vive. E dentro dessa história, vai dizer que depois que Jesus faz o milagre acontecer, eles vão olhar e vão dizer, mestre, será que a história vai mudar? Outros diziam, mestre, será que vai acontecer alguma coisa? Será que a festa vai ter que terminar porque não tem fim? Será que a crise foi tão grande que a minha história vai acabar hoje? Glória. Deus, maravilha! Aleluia, Jesus! Porque tem pessoas que entram dentro da casa do Senhor com esse pensamento. Com o pensamento de entrar por dentro da casa do Senhor e falar, Senhor, até hoje deu, mas a partir de hoje eu não vou mais, porque eu já não tenho mais força. Senhor, hoje é a última vez que eu vou na tua casa, porque se eu for e o Senhor não falar nada, eu não volto mais. Mas o Senhor está dizendo que está voltando para a sua casa junto com você. Aleluia! Aleluia! Glória. E eu creio que Deus ele é fiel para mudar a tua história e a minha história. Porque desde aquele dia, eu não murmurei ao Senhor. Eu não deixei de ministrar a palavra do Senhor quando eu estava na crise. Mas eu fui e adorei a Deus, independente do que Deus é. Eu fui, porque Deus ele já tinha feito um milagre na minha vida. E eu fui convicto de que Deus ele voltaria comigo para o meu lado. E de que Deus ele colocaria as coisas no seu devido lugar. E assim Deus fez. Mas uma coisa, para terminar a mensagem, eu preciso te falar aqui. É que você está na crise. Vivemos em tempos de crise. Está difícil. Bate desemprego, a gente não sabe o que fazer. As coisas começam a acabar em casa e nós pensamos, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Você bate, a porta não abre. Você vai no emprego que é certo e dizem para você que não tem mais jeito, que não tem, mas vai por isso. E não é somente a crise com o desemprego, é a crise quando ela bate na sua porta, bate em várias áreas da sua vida. Mas Deus está dizendo aqui que até hoje você estava na crise. Mas a partir de hoje você vai continuar na crise. Mas Deus ele vai agir na crise que você está. Porque da maneira que está, Deus ele está me dizendo aqui que através da tua perseverança e da tua atitude não vai ficar. Porque é através da tua atitude que o teu milagre vai gerar notícia para mim e para a tua vida. Você que bate palma e glorifica a Deus nessa notícia. Glória a Deus.